Ok, pessoal, voltando aqui para a nossa análise do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, nós estamos vendo que Mateus aqui está nos mostrando o processo de entrada de Jesus na região da Judéia, especialmente na cidade de Jerusalém, e ele já irá nos introduzir na última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. Então, os capítulos 19 e 20, eles trazem aqui uma espécie de caminho de Jesus, de transição de Jesus da Galileia para a Judéia. E Jesus ali, então, dá vários ensinos para os seus discípulos. Mas então, chegando aqui no capítulo 21, nós temos a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém. E Jesus entra tanto na cidade de Jerusalém, como Mateus nos mostra, Jesus entrando também no templo. E a entrada de Jesus em Jerusalém e a entrada de Jesus no templo, elas enfatizam a autoridade de Jesus. Enfatizam a sua autoridade messiânica. E justamente a partir do capítulo 21 é que começará a ser estabelecida a rejeição final das autoridades religiosas e da população de Jerusalém contra Jesus, certo? E o ponto principal é o ponto da sua autoridade. Jesus ele mostra isso na questão da figueira, quando ele amaldiçoa a figueira para que ela não produza mais fruto. Isso é um prenúncio do julgamento que recairia sobre Jerusalém e sobre Israel, especialmente as lideranças judaicas, pela sua rejeição à autoridade messiânica. E esse ponto ele é estabelecido aqui quando as autoridades lá do templo, junto com os principais sacerdotes e anciãos, eles questionam Jesus a respeito da sua autoridade. Então, isso que nós vimos na aula passada, esse questionamento concernente à autoridade de Jesus, ele é a base para que o Senhor Jesus Cristo, então, comece a emitir três parábolas que servirão de caráter confrontador ali diante dos judeus. Então, veja aqui que a partir do versículo 28 nós teremos três parábolas seguidas do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é a parábola dos dois irmãos, a segunda dela é a parábola dos talentos e a terceira, a parábola das bodas. Essas três parábolas, elas são parábolas que o Senhor Jesus Cristo profere para ressaltar a rejeição das autoridades ali de Israel com respeito a ele mesmo. Então Jesus aqui vai confrontá-los diante das suas rejeições ao Senhor Jesus Cristo, para deixar bastante claro aqui qual era a natureza da rejeição deles, por que eles rejeitavam o Messias, e estabelecer que, no final das contas, eles rejeitavam o Messias por uma questão de desobediência a Deus e falta de disposição de submeter-se à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, essas três parábolas, as duas primeiras estão ainda no capítulo 21 e a terceira está no comecinho do capítulo 22. Então, vamos prosseguir para tentar entender estas parábolas. Veja que aqui o versículo 28, ele começa com a pergunta: e o que vos parece? Então aqui, Mateus nos indica que Jesus ainda está falando com as autoridades religiosas aqui. Então, o assunto ainda é a questão da autoridade. Se você voltar a sua leitura até o versículo 27, você vai ver que a questão principal que está sendo tratada aqui é a questão que eles fizeram para Jesus, de onde Jesus tira autoridade para fazer aquelas coisas que ele havia feito no templo e, obviamente, os seus milagres. Então, com que autoridade Jesus faz isso? Jesus, então, agora vai contar essas parábolas para exibir a rebeldia daquelas autoridades religiosas. A primeira parábola é a parábola aqui dos dois filhos, certo? Então, como eu tenho feito com vocês, eu vou lendo a parábola e já interpretando à medida que nós fomos lendo. Muito embora o Senhor Jesus Cristo
ele vai interpretar essas 3 parábolas. Isso é um detalhe interessante de você perceber, que aqui nós não temos as chamadas parábolas do reino, certo? Então, lá nas parábolas do reino, Jesus contava as parábolas em público e interpretava apenas para os seus discípulos. Agora não, nessas parábolas o Senhor Jesus Cristo tanto conta a parábola, como ele interpreta a própria parábola. Isso nos ajuda então aqui a entender o que Jesus está falando. Então o texto diz aqui que um homem tinha 2 filhos, chegando ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Então veja que mais uma vez o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de uma vinha. E essa vinha aqui nós sabemos que ela refere-se a Israel, certo? Como é que nós sabemos disso? Tanto pelo contexto de Mateus, que já vinha tratando, que Jesus já tinha tratado em outros momentos da vinha como referindo-se a Israel, certo? Como aqui. Porém, um detalhe importante de nós entendermos a respeito dessa questão da vinha é que a vinha não é puramente a nação de Israel, mas diz respeito a Israel e o reino, certo? Ou podemos dizer o reino prometido a Israel, o reino messiânico de Israel. Então essa é a vinha. Então trabalhar na vinha diz respeito a trabalhar no desenvolvimento do plano de Deus concernente ao reino de Israel, ao reino messiânico sobre a nação de Israel. Então o texto diz aqui que um homem tinha 2 filhos e disse para o primeiro filho: vai hoje trabalhar na vinha. Ele diz aqui então que o primeiro disse: sim, senhor, porém não foi. Ou seja, houve uma obediência externa, mas uma desobediência interna, ok? Então isso daqui ressalta o contraste entre aquilo que é externo. Ele externamente disse sim, Senhor, certo? Mas internamente ele não foi. A sua decisão era de não ir. Então Jesus aqui está fazendo um contraste entre a obediência externa e a desobediência interna, ok? Então ele se dirige ao segundo homem, o dono da vinha no caso, ele se dirige ao segundo e diz a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero, depois arrependido foi. Então aqui você mais uma vez tem o primeiro filho externamente dizendo que sim, internamente dizendo que não. E o segundo filho externamente dizendo que sim, mas arrependido, ou seja, houve uma mudança interna, ele decidiu então obedecer. E aí Jesus então faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles então claramente disseram o segundo. É a conclusão lógica disso que Jesus está falando. Jesus então, com isso, ele provoca aqui nos discípulos a percepção de que a obediência verdadeira não é um mero ato externo, é uma disposição interna. Então a obediência esperada não é aquela que é da boca para fora, mas é aquela que vem de dentro para fora. É quando há uma disposição interna e então uma obediência externa. Primeiro uma disposição interna, segundo uma obediência externa. Então Jesus faz com que as autoridades com quem ele estava conversando admitam isso, e eles então admitem. E aí Jesus então emite aqui o seu juízo sobre eles. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Com isso, a gente percebe o seguinte: quem são esses 2 filhos aqui? Então, nesses 2 filhos aqui, você tem o primeiro filho, que refere-se aqui às autoridades judaicas, certo? Então, as autoridades judaicas são referidos como o primeiro filho. E o segundo filho refere-se, então,
aos necessitados judaicos. Então Jesus aqui está falando, certo, dos necessitados judaicos, do povo judaico que estava em necessidade de perdão, necessidade de Jesus, aqueles que reconheciam a sua necessidade de Jesus, aqueles que reconheciam em Jesus a fonte do perdão. Então eram aquelas pessoas que se identificavam com o pecado, certo? E por isso, quando o filho vem, inicialmente eles dizem não. Por que eles dizem não? Porque eles são identificados com o pecado. Mas uma vez arrependidos, eles decidem então seguir o Messias. Mas as autoridades judaicas, quando o Messias vem, e no caso, certo? No primeiro João Batista, depois Jesus, houve aquele ímpeto inicial que nós sabemos lá aqui no livro de Mateus, que muitos fariseus e muitas autoridades religiosas iam até João, então houve aquele ímpeto inicial, porém internamente eles não estavam dispostos a receber o Messias. Então veja aqui que Jesus diz: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então note aqui que a vinha, ela é interpretada por Jesus como referindo-se ao reino de Deus, como eu expliquei a vocês. A vinha se refere ao desenvolvimento do reino messiânico em Israel. Jesus então interpreta que João veio a vós outros no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Eles inicialmente seguiram a João, depois rejeitaram, ao passo que publicanos e pecadores creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Então veja o seguinte, a conversa aqui estava girando em torno de João Batista. E Jesus mostra para aquelas autoridades, para aqueles mestres ali em Israel, certo? Que a conclusão lógica do desafio que eles haviam feito para Jesus é que eles deveriam acreditar em João Batista. E sendo que João Batista estava falando a verdade, eles deveriam crer em Jesus também, porque João Batista apontava para Jesus. Porém, Jesus aqui conta essa parábola para acusá-los. Vocês não acreditam em João Batista, mas publicanos e meretrizes acreditam. E sendo que eles acreditam em João Batista, agora eles seguem o Messias. E vocês não. Então, publicanos e meretrizes vos precedem na vinha, ou vos precedem no reino de Deus, no trabalho do reino de Deus. O que Jesus, então, aqui está ensinando, pessoal, é que o reino de Deus é um ambiente de transformação interna. Jesus fala, portanto, aqui, que o tipo de obediência esperada por Deus é aquela obediência que vem do coração, não é uma mera obediência exterior. Então nós temos que tomar muito cuidado para não desenvolvermos um modelo de cristianismo que seja puramente baseado em faça isso, não faça isso, certo? Porque a religião, a prática, a vida com Deus daqueles que fazem parte do reino não pode ser uma vida puramente externa, de faça e não faça, da boca para fora. Ela tem que vir fruto de um coração arrependido, de um reconhecimento de abandono da nossa antiga identidade e de abraçar a nossa nova identidade em Cristo. Então, por que nós obedecemos a Deus? Por que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus porque nós nos identificamos com Jesus, nós queremos ser parecidos com Jesus, e então, por causa de Jesus, é que a gente faz isso. Essa, sim, é a motivação correta para aqueles que habitam no reino de Deus, ok? Partindo aqui para a segunda parábola do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, então, diz: atentai noutra parábola, e nessa segunda parábola, ele vai desenvolver aqui, mais uma vez,
o tema da rejeição das autoridades para com Jesus. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, note aqui que, mais uma vez, Jesus fala de vinha, certo? Então, claramente, nós temos uma ênfase aqui do Senhor Jesus Cristo, lembrando que a vinha diz respeito ao reino, certo? Ao reino dado a Israel, o reino messiânico em Israel. Então, a vinha é uma imagem para Israel. Então, o texto diz que havia um homem dono de casa que plantou uma vinha. O texto diz que ele cercou com uma espécie de muro, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Isso era algo comum naquela época. Naquela época, então, quando um grande fazendeiro ele tinha outras coisas para cuidar, então ele construía toda uma estrutura para proteção da sua vinha, da sua plantação, colocava uma torre de vigilância e arrendava para fazendeiros menos bem-sucedidos que ele. E então, de tempo em tempo, ele iria lá resgatar os seus rendimentos, certo? Então, o texto diz que a razão pela qual ele fez esse arrendamento é porque ele iria se ausentar do país. O texto, então, diz que ao tempo da colheita, ele enviou os seus servos para receber os frutos. E então, os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ok, pessoal, então até aqui é fácil a gente perceber o que está sendo dito aqui. Então, a vinha diz respeito a Israel e ao avanço do plano messiânico de Deus para Israel. Então, claramente, o dono da casa se refere a Deus. Deus, ele deu início à nação de Israel. Ele colocou cercas ao redor da nação. Essas cercas dizem respeito à lei, diz respeito ao templo, certo? E ele, então, arrendou a uns lavradores. Então, quem são esses lavradores? São aqueles que são as autoridades religiosas sobre Israel, certo? No caso aqui, os escribas, os fariseus, só que escribas e fariseus surgiram bem posterior. Antes disso, quem cuidava da nação de Israel era, no caso, os reis e também os sacerdotes, que cuidavam a respeito do templo, certo? Então, agora, na época de Jesus, quem cuidava da nação de Israel eram as autoridades religiosas. Então, o texto diz que, portanto, o avanço do plano messiânico de Deus sobre Israel estava sob os cuidados dessas autoridades. Aí o texto, então, diz que o dono da casa enviou os seus servos. Isso aqui nós temos uma referência aos profetas. Jesus já havia falado e acusado as autoridades religiosas de terem perseguido e matado os profetas. Okay? Lá em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo diz: bem-aventurado quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque isso que eles estão fazendo com você já foram feitos com os profetas que vieram antes de vós. Então, houve aquela primeira leva de profetas, eles então mataram, apedrejaram e rejeitaram os profetas. O texto então diz que ele enviou ainda outros servos em maior número e eles trataram da mesma sorte. Então aqui, certo, nós temos mais uma vez a menção de servos referindo-se aos profetas e eles foram também rejeitados. E por último, ele enviou o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Este filho aqui refere-se, portanto, a Jesus, certo? Então, na primeira parábola, mostra a rejeição a João Batista e, consequentemente, a todos os profetas. Agora, na segunda parábola, a rejeição refere-se a Jesus, que é o filho do dono da casa. Então, aqui você tem o texto do Evangelho de Mateus, que mais expressa a divindade de Jesus, pessoal. Se você quiser utilizar um texto no Evangelho de Mateus para exibir a natureza divina de Jesus,
O texto é Mateus capítulo 21, certo? A partir do versículo 37. Porque aqui Jesus está fazendo uma declaração de que ele é o próprio Filho de Deus, certo? Então, o dono da vinha envia o seu próprio filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lhe, apoderemo-nos da sua herança. Então aqui o Senhor Jesus Cristo mostra que a rejeição das autoridades religiosas contra ele é uma questão de autoridade. Eles queriam o controle e o poder de Israel sobre si. Eles queriam manter o seu status superior, controlador, o seu status de autoridade sobre o povo de Israel, certamente porque aquilo gerava muito sucesso, muito poder e muito lucro para eles. Certo? Então eles rejeitam o filho por uma questão de autoridade. Eles querem manter a sua própria autoridade sobre o povo de Israel. Então o texto diz que eles lançaram-no fora da vinha e o mataram, ok? Então Jesus aqui provoca mais uma vez os seus adversários, dizendo: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E eles então responderam: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então Jesus faz com que eles mesmos cheguem à conclusão de que eles mesmos estão errados. E então o Senhor Jesus Cristo faz aqui o seu comentário final, explicando a parábola. Ele diz: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes as Escrituras? E aí Jesus aqui vai citar, certo? Esse texto das Escrituras que ele menciona é o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então veja, Jesus fala aqui de uma rejeição de construtores. Então, Jesus cita o texto do Salmo 118 para falar daqueles que eram os responsáveis pela condução da nação de Israel. Então, a pedra que foi rejeitada por eles, essa se tornou a pedra principal angular, que era uma pedra que era utilizada na construção dos muros da cidade. Então, a principal pedra era aquela pedra que iria ser colocada ou acima do muro, isso depende da construção, certo? Aquela pedra principal acima do muro para unir os dois muros ou para segurar aquele muro, para manter a sua estabilidade. Então a pedra angular era a pedra principal, certo? Então o Senhor Jesus Cristo diz: vocês rejeitaram a pedra e essa pedra se tornou a pedra angular. E a consequência disso, versículo 43, é que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Esse é um versículo que faz parte que é muito utilizado em discussões teológicas, certo? E o ponto central aqui para entender esse versículo é: que povo é esse que o Senhor Jesus Cristo está falando que seria retirado o reino deles? E que povo é esse que Jesus está falando que seria entregue para eles, ok? Então, é muito comum você ouvir a interpretação aqui que o reino de Deus será tirado de Israel e será entregue a um outro povo, no caso aqui, os gentios. Outros tendem a interpretar que o reino de Deus é retirado de Israel e entregue a um outro povo, que no caso aqui se refere à igreja. Então, como se Jesus estivesse ensinando uma espécie de substituição de Israel pela igreja, certo?
qual é o problema dessas duas interpretações? É que nós precisamos entender essa partícula aqui, vos, dentro do seu contexto, ok? E mais para frente, nós vamos entender, fica muito claro aqui. Versículo 45 diz que os sacerdotes e os fariseus, que refere-se aqui às autoridades judaicas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, quem é este vos aqui? Este vos aqui diz respeito às autoridades judaicas, que são os construtores, os responsáveis pela condução do povo de Israel na antiga aliança. Então, estes são os responsáveis pela vinha. O desenvolvimento do reino messiânico em Israel é a vinha. Então, eles eram os responsáveis pela vinha, mas eles rejeitaram os servos enviados por Deus e agora eles rejeitam o próprio Filho de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui que o cuidado com a vinha seria retirado deles e seria entregue a um outro povo que lhe produziria os seus respectivos frutos. E aí sim, este outro povo aqui, nós temos dentro do contexto de Mateus, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18, esse outro povo aqui diz respeito à comunidade apostólica, a comunidade iniciada com os 12 apóstolos. Então, os 12 apóstolos, eles passam a se tornar os grandes líderes da nação de Israel, não politicamente, mas espiritualmente. E não apenas dos judeus, como também dos gentios. Então, os apóstolos, eles se tornam os mentores, os líderes, os guias do povo de Israel e dos gentios. E o nome que o Novo Testamento dá para a comunidade apostólica é a igreja. Então, claramente, o que Jesus está dizendo aqui é que quem iria agora cuidar do avanço do reino de Israel, prometido a Israel, não seriam mais os líderes ali debaixo da antiga aliança, mas seria agora a igreja apostólica, a igreja que está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E que que cair sobre esta pedra, todo aquele que rejeitar a Jesus e aos seus apóstolos e à sua comunidade, ficará em pedaços, e sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que Jesus então está dizendo aqui, pessoal, é que a comunidade do reino agora, ela é dependente da igreja apostólica. Sendo assim, isso não significa dizer que Jesus está falando que houve uma substituição de Israel para com a igreja. Não, Jesus está dizendo aqui que a vinha que é de Israel agora é administrada, é cuidada pela igreja, pela comunidade do reino. Então, se os judeus hoje quiserem desfrutar da vinha, quiserem desfrutar da comunidade do reino, eles precisam ingressar na igreja. Mas eles não deixam de ser judeus, eles não deixam de fazer parte de Israel, e eles não deixam de ser herdeiros das promessas do reino, que é uma questão colocada aqui. Os chefes da vinha dizem, agora chegou o seu herdeiro principal, vamos rejeitá-lo. Então existe o herdeiro da vinha, existem as promessas da vinha, as promessas do reino. Israel não deixa de herdar as promessas do reino, mas para herdar as promessas do reino, eles não precisam mais seguir a orientação daquelas autoridades judaicas. Eles precisam agora fazer parte da comunidade apostólica, que é a igreja, ok? Então, para finalizar aqui, Jesus mostra que a rejeição deles era uma rejeição da autoridade de Jesus, eles queriam manter o controle,
e que por conta disso eles iriam perder esse controle, certo? Isso iria ser historicamente marcado ali no ano 70, com o fim das sinagogas ali em Israel, o fim do templo, a destruição do templo, a destruição de tudo ali em Jerusalém. Então eles perdem ali o seu controle definitivo sobre os judeus, e agora então nós ficamos apenas com a comunidade dos apóstolos. Então é isso, pessoal, com isso a gente encerra aqui essa aula. Na próxima aula, então, a gente começa o capítulo 22. Fique com Deus e até lá.